Se tem uma coisa que pega muita gente é como pensar em inglês. E todo estudante de línguas, quando começa, ele vai se perguntar: como que eu vou fazer para pensar nesse idioma? No nosso caso, o inglês. E todo professor ainda vai lhe dizer que você tem que pensar em inglês. Do contrário, você não vai chegar na fluência que você quer. Mas esse é justamente o ponto. Como pensar em inglês? Então, nesse vídeo, eu separei 5 dicas que vão te ajudar a pensar em inglês. Mas antes de começarmos, roda a chamada. Hello guys, how are you doing? E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Teacher Jonatas e você está no canal Inglês 365. Só que antes de soltar as dicas, a gente tem que entender o que é pensar em inglês. É o seguinte, quando você tem um pensamento, na verdade você vai traduzir esse pensamento para algum idioma, no caso português. A partir daí, você vai traduzir de novo esse pensamento, só que agora para o inglês. Só que isso não é pensar, isso é traduzir. E é justamente isso que nós não queremos. Olha só, se eu perguntar a você, what's your name? Você certamente vai estar lá e responder, my name is Jonatas. E isso acontece porque você já internalizou essa estrutura, what is your name? Ou você pensa assim, what is your name? Peraí, what é palavra interrogativa, significa o que ou qual? Is é o verbo to be? Não, né? Você não pensa assim. Você simplesmente ouve e responde. Você já internalizou isso. E isso é pensar em inglês. Só que com um pequeno detalhe. What's your name é só uma estrutura dentro do idioma. E você vai ter que fazer isso no idioma inteiro. Parece difícil, não é? E na verdade é. E pra caramba. Mas relaxa, relaxa, que com as dicas de hoje eu tenho certeza que você vai desenrolar isso aí. Dica número 1, muito listening. Você tem que ouvir muito, ouvir, ouvir e ouvir. Quando você faz isso, você alimenta uma zona no seu cérebro e você vai sempre trabalhando nisso. Então você vai ouvir músicas, filmes, podcasts, ou seja, qualquer outro material. Não é só ler não, tá? Você tem que ouvir, você tem que ter contato e muito contato com a língua. Com o tempo, você vai habituar o seu cérebro a pensar naquela velocidade, com aquela entonação, aquelas palavras, e isso vai se internalizar dentro de você e com certeza você vai começar a pensar em inglês. E a dica número 2 tem muito a ver com a dica número 1. E a dica é: consuma conteúdo do seu interesse. Não adianta nada você assistir um filme de comédia, por exemplo, se o seu interesse é em ficção. Esse conteúdo de comédia vai ficar chato, vai ser pesado para você trabalhar isso e internalizar. Então, quanto mais chato é o conteúdo, mais difícil vai ser para você. E se o conteúdo já é de seu interesse, vai ser muito mais fácil, muito mais simples você conseguir trabalhar, exercitar aquilo ali e, consequentemente, vai internalizar no seu cérebro. E a dica número 3 é repetição. Olha só. Não adianta você tentar reinventar a roda. Você simplesmente tem que ouvir e repetir, ouvir e repetir. De acordo com que você vai só consumindo esse conteúdo, você vai começar a repetir, você vai começar agora a falar aquilo que os seus personagens favoritos falam. Então você vai se adequando, se adaptando na velocidade, na entonação, no vocabulário. Não seria incomum a gente ver uma criança no seu processo de aquisição de uma língua materna falando dela mesma em terceira pessoa. Isso seria mais ou menos assim: Júnior, você quer água? E ele responder quer água, ou até mesmo Júnior quer água, falando dele mesmo na terceira pessoa. Isso porque ele ainda não conseguiu, dentro da cabeça dele, ainda dizer simplesmente um sim ou um eu quero água. Essa sentença, essa estrutura ainda não existe, ou ele ainda simplesmente não consegue executar essa estrutura. E isso vai acontecer conosco em aquisição de uma segunda língua. Óbvio, não necessariamente desse mesmo jeito, você tratar sobre você em terceira pessoa, mas algo semelhante, tá? E para ilustrar a situação do repetir, veja esse vídeo. Com esse trabalho de ouvir e repetir, você vai adquirir um novo vocabulário.
Esse novo vocabulário você adiciona, você acrescenta a uma frase, a uma estrutura, a um padrão que você já conhecia e você vai então ampliando aos poucos as suas frases, as suas falas. Você vai aprendendo também a entonação, a velocidade, isso porque você está simplesmente repetindo o que outros já falam. E a dica número 4 é: cante no chuveiro. Ué, professor, que dica estranha é essa? Quem nunca, né? Quem nunca apresentou um show para si mesmo no banheiro? Quem nunca cantou no chuveiro? E essa técnica em inglês é muito boa. E por mais doido e engraçado que isso pareça, é uma técnica muito eficaz, porque você vai reforçar e você vai falar, você vai pôr para fora tudo aquilo que você estava ouvindo e internalizando. Agora é a hora de pôr para fora. Se você tem com quem está conversando, com quem praticar todos os dias, ótimo. Se você não tem, experimente essa técnica. Então vai lá, se apresente-se para si mesmo, porque essa técnica é boa demais da conta, só. Perceba uma coisa, todo esse processo não envolve sua língua materna, nesse caso é o português, então não envolve nada de português. Todo esse trabalho é 100% em inglês. Então você vai ouvir as coisas em inglês, você vai repetir as coisas em inglês, o conteúdo que você vai consumir do seu interesse, lógico, é em inglês, tudo em inglês. Do contrário, você vai simplesmente traduzir e não pensar. E a dica número 5, para fechar com chave de ouro, é: se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma dica que eu posto aqui. E se você gostou desse conteúdo, compartilha nosso vídeo em suas redes sociais. Até a próxima. Bye, bye.